Vamos então agora responder as questões para você. Olha aí na telinha, vamos lá? Questões sobre o assunto equação fundamental do patrimônio. Combinado? Então vamos fazer aqui mais exemplos para vocês. Olha aí. Questão 1. Julgue o item a seguir em relação ao patrimônio contábil. Ele diz: ativo mais patrimônio líquido menor do que passivo exigível. É uma expressão que sintetiza, desculpem, a situação de passiva descoberta. Então, muitos alunos ficaram em dúvida nessa questão e a gente vai mostrar para você toda a explicação. Por quê? Porque o que a gente tem é o seguinte: o passivo a descoberta é quando o PL é menor do que zero, o ativo é menor do que o passivo exigível. E não é o que ele fala aí. Porém, vamos perceber o seguinte. Olha, pessoal, o PL, ele é ativo menos passivo. Se eu substituir, eu vou ficar ativo mais o PL, que é o quê? Que é mais ativo menos passivo, tá? Isso é igual a passivo exigível, tá bom? E aqui é o próprio passivo exigível. Show de bola? Quando eu passar para o outro lado, desculpa, é menor. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar aqui 2A, 1 mais 1 dá 2, e esse passa para mais, fica menor do que passivo exigível mais passivo exigível. Então, 2A menor do que 2 passivo exigível, o ativo ele é menor do que o passivo exigível, que é justamente o quê? A situação de passivo a descoberto. Fechado? Então, a primeira questão, o item está certo. Vamos avançando. O que mais, Felipe? Olha aí. Eu tenho outras questões. Beleza? 2. Olha o que ele diz. Considerando que o balanço patrimonial é constituído pelo ativo, passivo e patrimônio líquido, assinale a afirmativa correta. O ativo compreende as aplicações de recursos representadas por obrigações? Não, pessoal. O ativo, ele representa bens e direitos. O passivo compreende as origens de recursos representados por bens e direitos? Não. O passivo até a origem de recursos, assim como o ativo é a aplicação de recursos. Mas o passivo compreende as obrigações. Na hipótese de o passivo superar o ativo, a diferença denomina-se ativo a descoberto. Não existe essa. O que existe é passivo a descoberto, e passivo a descoberto é quando o quê? Quando o ativo supera o passivo, ou seja, o passivo, desculpe, tá certo, o ativo é menor do que o passivo supera o ativo, isso é chamado de passivo a descoberto. O gabarito é a letra D. O patrimônio líquido compreende os recursos próprios da entidade, show de bola, ou seja, a diferença maior do ativo sobre o passivo. É justamente isso, tá? O PL é o ativo menos o passivo, e aí ele considerou, pessoal, que só há patrimônio líquido quando esse valor é positivo, que é o que define uma doutrina minoritária, tá? Porque ele entende que, na verdade, eu tenho situação líquida, e aí, quando o situação líquida for maior do que zero, eu tenho patrimônio líquido. Se fosse menor do que zero, eu teria passivo a descoberto. Isso é o entendimento de poucas bancas. Por exemplo, a Sebrasp já não segue isso daqui. A Sebrasp considera, não importa, né, se a situação líquida é positiva, nula ou negativa. O PL é sinônimo de situação líquida, inclusive quando negativo. Mas aqui, pessoal, todas as outras três estavam absurdas. Você só teria a letra D de dado. 3. Para o estudo da contabilidade, o patrimônio é a diferença entre os ativos e passivos detidos pelas entidades. E aí? Pessoal, errado. Por quê? Porque a diferença é o PL, o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos. O patrimônio ele é o conjunto de bens
direitos e obrigações. Fechado? Show! 4. Olha aí uma questão parecida ali do que a gente viu. É igual, na verdade, que a gente viu, eu trouxe só para a gente repetir. Já teve questões mais antigas. Beleza? Mas a gente tem o seguinte, na equação patrimonial, ele me diz, tá? E aí nós sabemos o quê? Que o ativo, ele é diretamente proporcional ao passivo e o PL, e o passivo e o PL são inversamente proporcionais. Então, o ativo é diretamente relacionado ao passivo, o ativo é diretamente relacionado ao PL, o PL está diretamente relacionado ao ativo, tá? O passivo está diretamente relacionado ao PL e o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo. Não, o passivo e o PL eles são inversamente proporcionais. O gabarito aí vai ser a letra C de capacidade. Excelente. Bora avançando. Questão 5. Uma entidade cujos bens e direitos somem 2 milhões e que possua obrigações que totalizem 5 milhões, estará em situação líquida que pode ser definida como ativa, descoberta ou deficitária. Será, pessoal? Olha, o PL, que é a situação líquida, é ativo menos o passivo. O ativo é 2 milhões e o passivo é 5 milhões. Como o negativo é maior, vai ficar menos 5 menos 2, vai dar 3 milhões. Então, isso é uma situação líquida deficitária ou negativa, ou passivo a descoberto. Então, o item está errado. 6. Caso uma empresa possua 50 mil de capital de terceiros, que representa aí 25% do total de recursos à disposição da sociedade, o ativo total da empresa será inferior a 150 mil. Tá bom? Então, capital de terceiros é passivo exigível, tá certo? E o total de recursos vai ser o quê? Vai ser passivo exigível mais PL. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, pessoal. 25%, tá certo? Vezes passivo exigível mais PL é igual a passivo exigível. O capital de terceiros, esse valor, ele representa 25% do total de recursos. Pessoal, passivo exigível mais PL é o ativo. Então eu vou pegar o quê? Corta por 25 dá 1, corta por 25 dá 4, faz meio pelos extremos. Trocando aqui pelo ativo. Então vai ficar ativo é igual a 4 vezes o passivo exigível. E quanto é o passivo exigível? 50 mil. Então 4 vezes 50 mil. Isso é igual a 200 mil. Então, isso é superior e não inferior. O gabarito ele está errado. Tá bom? 7. A situação patrimonial líquida em que o total de passivos ele supera o montante do patrimônio líquido é denominado de passivo a descoberto. Errado, pessoal. Por que passivo a descoberto? É quando o passivo ele supera o quê? Supera o ativo. Questão 8. No que se refere às noções básicas de contabilidade, julgue o item que se segue. Uma empresa que tem ativos totais de 100, passivos totais de 90 e um capital social realizado de 20, apresenta uma situação patrimonial líquida deficitária. Vamos avaliar. Pessoal, aqui eu tenho duas dúvidas que os alunos têm. Primeiro, ele diz, mas Felipe, passivos total é o passivo lá da Lei 6.404, que é passivo mais PL. E aí? Não poderia, pessoal, jamais. Por quê? Porque o ativo ele é igual a passivo mais PL. Se passivo total fosse passivo mais PL, tinha que ser 100 para ficar ativo 100. Ó, isso não admite exceção. Sempre o ativo ele é igual a passivo mais PL. Então aqui quando ele chamou passivo total, lembra a regra. Quando ele fala passivo e não fala nada, utiliza as normas contábeis. Então, passivo ou passivo total é o passivo
exigível, tá? Então, o meu PL, a situação líquida, vai ser ativo de 100 menos passivo de 90, que isso vai dar 10. Então, como é positivo, está errado porque é uma situação líquida superavitária, tá? Aí você pode perguntar, mas Felipe, outra dúvida. Felipe, por que o PL não é 30? Não teria que somar com 20, pessoal? Se eu tivesse 30 de PL com os 20 de capital social, mais os 90 de passivo, daria 120. 120 é igual a 100? Não. E tem que ser igual sempre. Ativo é igual a passivo mais PL. Entenderam? Ah, Felipe, entendi. Então, na verdade, pessoal, o PL ele é formado por vários itens. Um deles é o capital social. Então, aí eu já tenho um valor líquido de 10. Se eu tenho um capital de 20, provavelmente eu tenho algum item aí que ele é negativo, que fez reduzir o valor. Fechado? Nona questão. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, o seu ativo ele será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo aí suficiente para o pagamento do capital próprio. Fechado? Não sendo suficiente aí para o pagamento do capital próprio. E aí, pessoal? Isso daí está certo ou errado? Nós vamos fazer a nossa avaliação. Tá certo? O que é a situação líquida nula ou equilibrada? Conforme nós temos aí. Tá bom? Então, nós temos que situação líquida nula ou equilibrada é que o PL é igual a zero. Se o PL é igual a zero, o ativo é igual a passivo. O que ele quer me dizer é, se a empresa tem uma situação líquida equilibrada, o ativo que ele tem vai servir apenas para o pagamento das dívidas passivo, de forma que não vai sobrar nada para o capital próprio, que é o PL. Porque o PL é zero. Então o item está certo. Entenderam? Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, vamos fazer aí a nossa avaliação. Pessoal, às vezes, com o valor, né, é até melhor para você entender, tá bom? Então, eu até recomendo isso. Você pode fazer por meio de equação, mas define. Vamos supor, tá certo? Que ele diz aqui, olha, constatou que o valor do passivo é o dobro do PL. Então, se eu definir que o PL é 10, quanto é o meu passivo? 2 vezes 10, que dá 20. E o meu ativo vai ser 10 mais 20, que vai dar 30. Tá bom? Então, o ativo de 30 equivale a 3 vezes o PL de 10? Sim, 3 vezes 10 é 30. Gabarito letra A. Total do passivo da empresa é igual... Pessoal, eu criei esse valor hipotético. Pode ser 10, pode ser 100. Tá bom? Porque esse estava em função desse e o outro é a soma dos dois. O total do passivo da empresa é igual a um terço do ativo? Não, pessoal. Se o passivo é 20, então ele é 2 terços. Tá? Seria 2 terços vezes 30. Total do ativo da empresa corresponde a 2 vezes e meia o total do passivo. Tá? Então, se o passivo é 20, tá? Olha aqui. Na verdade, é uma vez e meia. A empresa está com o passivo a descoberto? Não, pessoal. Né? Até porque ele me disse que o passivo é o dobro do PL e o PL não pode ser negativo. O passivo não pode ser negativo. Se o PL for negativo, o passivo é negativo. Então, ele não está com o passivo a descoberto. E o total do PL corresponde à metade do ativo? Não. Corresponde a um terço do total do ativo. Fechado? Então, meu gabarito aí vai ser a letra A. Excelente. Olha aí, que coisa boa. 11. O balanço patrimonial da companhia Fernandópolis
Relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, o valor do patrimônio líquido da entidade ele é 50% maior que o valor do seu passivo. Isso implica o quê? Que o total do ativo da companhia ele equivale a quanto? Tá bom? Ele equivale a quanto? Então, pessoal, aqui também é um modelo que eu utilizo mais matemática do que contabilidade. Só fazer a fórmula. Olha, ele está dizendo, presta atenção, que o PL é 50% maior do que o seu passivo. O que é que ele quer dizer, pessoal? Olha, vamos lá. O meu PL, ele é 50% maior. Então, ele é meu passivo exigível mais 50% do passivo exigível. Tá bom? Aqui 50% é 0,5. Se é 50% maior do que o passivo exigível, é o passivo exigível mais 50%. Isso aqui vai dar 1,5 passivo exigível. Se o ativo é igual a passivo exigível mais PL, quando eu substituir PL por passivo exigível, vai ficar ativo é igual a passivo exigível. O PL é 1,5 passivo exigível. Então, o ativo vai ser igual 1 mais 1,5 dá 2,5 passivo exigível. Quando eu multiplicar por 100, isso é 250% de passivo exigível. Então, o gabarito é a letra C de capacidade, tá? Letra C. Eu gosto sempre de lembrar, pessoal, que aqui muitas vezes o aluno não vai entender, não é contabilidade, é matemática básica, equação, que eu tenho que utilizar nomenclaturas. Show de bola? Eu posso também usar valores, ó. Se o meu passivo é 10 e o meu PL é 50% maior do que 10, então é 10 mais 50% de 10, 5, isso aqui vai ser 15. E meu ativo vai ser 25, tá? Então o ativo, ele é o quê do PL? Ele é 250%? Não. Ele é 150% do passivo? Não, 250%, tá? Também não é e também não é. Show de bola? Então 11 é letra C. 12. Uma entidade apresenta o passivo a descoberto. Em relação à equação fundamental nessa entidade, assinale a opção correta. Pessoal, muito cuidado. A equação fundamental do patrimônio é ativo igual a passivo mais PL, tá? No caso de passivo a descoberto, como o PL é negativo, eu falei na nossa teoria que eu vou ter uma equação própria, que é ativo mais PL igual a passivo. O gabarito é a letra B. Lembrando que o PL aqui ele está em módulo, ou seja, ele está positivo. Fechado? Tranquilo? Mas não poderia ser essa, porque ativo é passivo mais PL. Também não é essa, também não é essa, também não seria essa questão. Ele até facilitou para não confundir. Um dos objetivos da contabilidade é o controle patrimonial que se dá a partir do registro adequado dos fatos aí que alteram os seus elementos. No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de quê? E aí, pessoal, muitos até confundem. Olha, a riqueza líquida é a situação líquida. Situação líquida é ativo menos o passivo. Ou eu posso ter bens mais direitos menos obrigações. Então, o gabarito é a letra C. Ah, Felipe, por que não é ativos e passivos financeiros? Porque, pessoal, o meu ativo, ele é dividido em ativos financeiros e ativos não financeiros. Assim como o passivo. Meu passivo, ele é um passivo financeiro e passivo não financeiro. Entenderam? Então, eu não posso ter como gabarito a letra B, porque eu não teria a diferença entre ativo e passivo. Eu teria a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro, que são aí 2, tá certo? Itens, você pode perceber aí, tá bom? Eu tenho aí 2 itens que fazem parte do ativo, mas não é todo o ativo, entenderam? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, olha, 7 e 3, tá? E aqui fosse 5 e 2, porque eu tenho um PL de 3,
tá certo? Eu pegaria 10 menos 7, daria 3, tá? Mas se eu pegar só ativo financeiro e passivo financeiro, 7 menos 5 só vai dar 2, não daria igual, tá bom? Então o gabarito aí da 13 é letra C, tá? Show de bola. É sabido que a equação formada pelos direitos pertencentes à entidade, mais seus bens e menos suas obrigações, direitos, mais seus bens menos as suas obrigações, resulta no que conhecemos como patrimônio líquido. Em relação ao assunto, analise as afirmativas abaixo. Quando o ativo é menor do que o passivo, temos um patrimônio líquido negativo. Show de bola? E aí, pessoal, item certo ou errado? Olha, se o ativo é menor do que o passivo é maior do que o ativo e o PL é negativo. Item 1, correto. 2. Os recursos aplicados na entidade têm origem em capitais próprios e de terceiros, e isso. O PL e o passivo são as origens de recursos. Os capitais próprios são representados pelo PL. Show de bola, 1 e 2, correto. Então só pode ser a letra D, não tem outra. 3. Na equação elementar do patrimônio contábil, ativo e passivo podem ser substituídos respectivamente por receitas e despesas, uma vez que o resultado do patrimônio líquido será o mesmo? Não, pessoal, não pode ser substituído. Uma coisa é ativo é igual a passivo mais PL, e dentro do PL eu tenho receitas e despesas. E, na verdade, não é que eu tenho receitas e despesas, tá, pessoal? A gente vai entender com o passar do tempo. Eu tenho um resultado, que aí dentro do resultado eu vou ter receitas e despesas. Então, o resultado é a diferença entre receitas e despesas, e aí o resultado ele é transferido para o PL. Fechou? Olha aí, que coisa boa, tá? Que coisa boa aí na nossa avaliação. Combinado? Vamos lá. Próxima. Então aqui está errado. Qual das alternativas a seguir apresenta uma situação patrimonial de equilíbrio? Tá bom? Então, pessoal, o que é que eu tenho equilíbrio? Olha, o equilíbrio é quando o PL é igual a 0, ativo é igual a passivo. Então, o ativo não é maior do que o passivo, não é maior e nem o PL é menor, ativo igual a passivo, PL igual a 0, ativo igual a passivo, mas teremos o PL maior que 0? Não, ativo tem que ser igual, né? Uns até disseram, Felipe, se o ativo é menor do que passivo, o PL é menor do que 0? Sim. Mas isso é passiva descoberta, ele perguntou situação líquida nula. Que fique aí bem claro, tá bom? 16. Olha aí. Balanço patrimonial de uma empresa apresentou um ativo de 300 mil e um passivo de 500 mil. Assinale a alternativa que apresenta a situação patrimonial líquida da empresa. Olha, pessoal, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a situação líquida é 300 mil menos 500 mil, tá? Então a situação líquida vai dar menos 200 mil. Eu tenho aqui um passivo a descoberto de 200 mil. E para finalizar, em relação à situação líquida patrimonial, assinale a afirmativa correta. A situação patrimonial é sempre positiva? Não, pode ser positiva, negativa ou deficitária. A situação patrimonial líquida é encontrada somando-se ao total de bens e direitos todas as obrigações da empresa. Não, pessoal, eu vou subtrair do total de direitos as obrigações. Então, letra B, errada. C. A situação líquida deficitária ocorre quando o total de bens e direitos for maior do que o total das obrigações? Não. Quando ele for aí menor. A situação líquida é nula ou inexistente quando o total de bens e direitos for menor do que o total das obrigações? Não. Quando for igual.
E passivo descoberto é igual a situação líquida negativa. Vocês viram que a gente teve muitas questões sobre situação líquida negativa. Então, letra E. Assim nós terminamos esse assunto. Deixa sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Concluímos aí essa parte da questão que nós temos aí, tá certo? De equação fundamental do patrimônio. Fechado? Equação fundamental do patrimônio. Beleza? Forte abraço. Bons estudos.